Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais esse panorama de mercado. Hoje, segunda-feira, dia 27 de abril, início de semana, uma semana que tem bastante coisa, tá? Tem agenda econômica, tem reunião do Fed, política monetária, temos aí questões de novos impasses na guerra. A gente também tem a questão da aprovação do Kevin Warsh como presidente, novo presidente do Fed, lembrando que essa é a última reunião. Então tem bastante coisa, a gente vai explicar, tem dados importantes na agenda também, tem balanços, tem muita coisa acontecendo. Eu vou explicar para vocês como se preparar para a semana, entender o que cada movimento pode ocasionar nos mercados aí, tá bom? Então, fica com a gente aí, a gente vai passar por cada um deles. Agora, só lembrando, meu nome é Bruno Brasil, sou responsável de conteúdo aqui no Café com Day Trade, e aqui estão nossas redes sociais. Você que não segue lá no Instagram ainda, deixa esse inscrição lá na página também, que acaba ajudando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente começa aqui sempre com eu estava dando uma olhada aqui, a gente normalmente mostra aqui a primeira 100%, ou seja, não tem corte de juros, né, na precificação do mercado. Essa é a última reunião de Powell, como eu falei, como presidente do Fed, né? Ainda não vi a questão dele definir se continua no board, ele tem ali o mandato mais 2 anos, ou se ele sai, né? Por enquanto a gente tem a nomeação do presidente somente, tá? Os outros meses, a gente vai ter aqui em dezembro alguma chance de ter um corte de juros, tá? 35% se somar tudo aqui, mas 65% ainda de permanência, ou seja, o mercado não precifica um corte de juros este ano, tá? Muito, muito em função do que aconteceu aí com o custo energético, né? As expectativas de inflação do consumidor aumentaram, né, na última leitura de sexta-feira passada. Então, o mercado, inclusive, não gostou na hora que saiu. Então, é, o mercado um pouco pessimista com relação ao corte de juros esse ano, mesmo com o Kevin Warsh assumindo, ele que propõe inclusive a mudança da métrica de acompanhamento, que hoje é o PCE, para um outro acompanhamento que está um pouco mais baixo, tá? Está um pouco mais baixo. A gente pode até falar sobre isso também. Legal? Dar uma passada aqui nos mercados, a gente vê os juros subindo um pouquinho, o dólar caindo, 0,21. A semana passada a gente teve alta bem considerável. A ideia era que haveria ali o encontro, né, Estados Unidos e Irã, que aconteceria em Islamabad, mas ele foi cancelado. O Irã chegou até Islamabad, está mais perto também. Os Estados Unidos cancelou o envio da sua comitiva, né? O Trump tweetou dizendo que tem alguma coisa que não está muito séria, eles não estão entendendo, e acabou falando que também é muito custo para ficar mandando o pessoal para não ter as expectativas alinhadas, precisa alinhar melhor antes de mandar o seu pessoal que eles estão distante, tá? É muito natural, né? As coisas não estão ali em expectativas tão próximas, lembrando que os Estados Unidos ele quer um alinhamento com relação ao fim da guerra, abertura do Estreito de Hormuz e fim do programa nuclear iraniano. O Irã, ele quer abrir o Estreito de Hormuz, acabar com o bloqueio para os seus navios, ele aí abriria o Estreito de Hormuz para os demais eh, interessados ali, né, que passam ali pelo Golfo Pérsico, mas trataria do programa nuclear mais para frente. E é isso o ponto de impasse onde os Estados Unidos não aceita, tá? Então, foi cancelado. O mercado, obviamente, está reprecificando, né? Isso gera ali. Já se ouviu os países dos Emirados Árabes e os países europeus falando que que começam a pensar, né, e a precificar esse impasse durando aí cerca de 6 meses. Isso seria muito ruim, né, do ponto de vista de disponibilidade de petróleo para o resto do mundo, mas é o que soltou aí na nota, soltaram na nota esses países. Tá? Lembrando que de lá, o primeiro-ministro iraniano foi para a Rússia. Disse que eles já tinham uma agenda que estava cancelada ali por conta do conflito, que iam retomar e tudo mais, mas, obviamente, o Putin vai falar sobre essa guerra com o pessoal do Irã. Né? Então, vamos acompanhar, ver o que sai acerca disso também. Tá bom? Na agenda, hoje, a gente não tem um grande movimento, tá? Hoje é bem vazio aqui, a gente tem alguns leilões de curto prazo que não fazem muito preço. Amanhã também não tem grandes coisas, mas já tem aqui índice de preço de casa, né? Algumas coisas, dados do Fed de Richmond relacionados à manufatura, a confiança do consumidor do Fed, do Conference Board, essa é relevante às 11 horas, tá? Tá o drive do dia do ponto de vista de indicadores econômicos. Na quarta-feira aí o bicho começa a pegar, porque a gente tem dados de casa de manhã. Aqui a gente não deve ter bens duráveis, é importante, mas frente à agenda que passa no dia, depois tem dados de petróleo, e aí a decisão de política monetária à tarde, onde depois o Powell fala pela última vez. E após isso, a temporada de balanço ela esquenta de uma forma absurda, porque a gente vai ter ali Amazon, Alphabet e Meta após o mercado fechar na quarta-feira, após o Powell falar. E na quinta tem Apple.
tá? Então, além disso, a gente ainda tem outros, tem Mastercard, tem outras empresas relevantes essa semana também, tá? E a gente vai ter na quinta-feira, depois de ter tido os dados de varejo, né? E vamos ter PCE e PIB de março. PCE e PIB de março aqui, ó. PCE, tá? PIB, GDP, né? Gross Domestic Product. E é o relatório completo, né? De receitas e despesas, né? Para saber se o americano está recebendo mais, se ele está guardando mais dinheiro. Então é o relatório completo de março. Isso aqui é importante. E na sexta-feira a gente vai ter aí o PMI de manufatura, tanto o ISM quanto o S&P acontecendo aqui na, na sexta-feira. Então, uma semana com bastante dados econômicos, a gente tem reunião do Fed, tem balanços importantes, tá? Tem o Kevin Walsh sendo sabatinado ali, começando as questões da nomeação e aprovação dele para substituir o Jerome Powell na quarta-feira. Além disso, todo esse contexto do impasse no Irã. A gente sabe que essa questão do Irã, o Irã está se sentindo prejudicado, né, e pressionado em função dos seus navios também não estarem passando. A fonte de receita do país é a exportação de petróleo, então a principal. Então eles querem encerrar esse processo, mas a questão nuclear ainda está indefinida ali e a gente precisa acompanhar o que vai acontecer nos próximos capítulos, tá? Bom, então é isso. A gente tem uma semana repleta de coisas acontecendo. Acho que é importante ficar atento a notícias e, obviamente, aos horários das divulgações dos dados que tem para sair essa semana, especialmente na quarta, quinta e sexta. Legal? Então é isso. Boa semana a todos, bons trades. E, obviamente, a gente está aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like e também aquela sugestão de conteúdo que a gente pode tentar trabalhar em cima. Legal? Até a próxima.